do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Caros irmãos e amigos, reunimos-nos para fazer a festa, a cada Eucaristia. É isso que o Senhor quer fazer connosco. Festa, na alegria, na esperança do encontro, não só com o Senhor, mas connosco próprios e com os outros. É assim que se faz a festa, em comunidade, em comum unidade. E ao iniciarmos esta Eucaristia, gostaria de saudar cada um de vós, o Senhor Presidente da Câmara, Excelência, senhores deputados, Irmandade do Senhor Santo Cristo dos Milagres, aqui de Vila do Porto, promotora desta festa, meus ilustríssimos colegas, o Padre João Ponte, o Padre Carlos Espírito Santo, as autoridades, entidades convidadas e cada um de vós. Somos todos hoje peregrinos, somos todos hoje diante da imagem do Filho, diante do Pai que celebramos, irmãos. Mas pelas vezes que não somos capazes de viver, de testemunhar, vamos pedir perdão. Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Glória a Deus nas alturas. Deus Pai Todo-Poderoso,
Oremos. Deus Todo-Poderoso, fazei-nos lutar em santa alegria em filial ação de graças, porque a ascensão de Cristo, vosso Filho, é a nossa esperança, tendo-nos precedido na glória como nossa cabeça, para aí nos chama como membros do seu corpo. Ele que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura da Atos dos Apóstolos. No primeiro livro, ó Teófilo, narrei todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi levado ao céu, depois de ter dado pelo Espírito Santo as suas instruções aos apóstolos que escolheram. Foi também a eles que, depois da sua paixão, se apresentou vivo com muitas provas, aparecendo-nos durante 40 dias e falando-nos do reino de Deus. Um dia que estava com eles à mesa, mandou-lhes que não se afastassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, do qual, disse ele, me ouviste falar. Na verdade, João batizou com água, vós, porém, sereis batizados no Espírito Santo, dentro de poucos dias. Aqueles que se tinham reunido começaram a perguntar: Senhor, é agora que vais restaurar o reino de Israel? E ele respondeu-lhes: Não vos compete saber os tempos ou os momentos em que o Pai determinou a sua autoridade, mas recebereis a força do Espírito Santo, que descerá sobre vós e sereis minhas testemunhas, em Jerusalém e em toda a Judeia e na Samaria até aos confins da terra. Dito isto, elevou-se à vista deles uma nuvem e escondeu aos seus olhos. Estando de olhar no céu, enquanto Jesus se afastava, apresentaram-se 2 homens vestidos de branco e disseram: Homens de Galileia, por que estáis a olhar para o céu? Esse Jesus, que do meio de vós foi levado para o céu, virá do mesmo modo que o vistes ir para o céu. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Deus, o Senhor,
Naquele tempo, os 11 discípulos partiram para a Galileia, em direção ao monte que Jesus. Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Efésios. Irmãos, o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos conceda o Espírito de sabedoria e de luz, para conheceres plenamente e ilumine os olhos do vosso coração, para compreenderes a esperança a que fostes chamados, os tesouros de glória que encerram a segurança entre os santos e a incomensurável grandeza que representa o seu poder para nós, os crentes. Assim, o mostra a eficácia e poderosa força que exerceu em Cristo, que Ele ressuscitou dos mortos e colocou à sua direita nos céus, acima de todo o principado, poder, virtude e soberania, acima de todo o nome que é pronunciado, não só neste mundo, mas também no mundo que há de vir. Tudo submeteu aos seus pés e pô-lo acima de todas as coisas, como cabeça de toda a Igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquilo que preenche tudo em nós. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Conclusão do Santo Evangelho segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os 11 discípulos partiram para a Galileia, em direção ao monte que Jesus lhes indicara. Quando o viram, adoraram, mas alguns ainda duvidaram. Jesus aproximou-se e disse-lhes: todo o poder me foi dado no céu e na terra. Ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a cumprir tudo o que vos mandei. Eu estou sempre convosco até ao fim dos tempos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros irmãos, celebramos neste dia, neste fim de semana, neste domingo, a ascensão do Senhor aos céus. Celebramos e associamos a esta festa, esta solenidade, o Senhor Santo Cristo dos Milagres. Falar sobre a ascensão do Senhor aos céus é quase como que uma ideia abstrata, longínqua, distante daquilo que possa ser o nosso entendimento
daquilo que a nossa inteligência e consciência pode alcançar, do que pode significar a ascensão. Não podemos esquecer que nos últimos 15 domingos, nos últimos 15 dias, aliás, toda a liturgia da palavra, o Senhor, diante dos seus discípulos. E quem são estes discípulos? Não são apenas os discípulos que há 2000 anos atrás seguiam Jesus. Tem necessariamente de lá estar cada um de nós. E por isso a palavra de Deus, quando nos é dirigida, não é, às vezes temos esta tentação de achar, olha, aquilo que a palavra de Deus está a dizer, aquilo que o Padre a seguir vai esmiuçar sobre ela, é mesmo para aquele meu vizinho que não veio, que devia estar aqui, ou para aquela pessoa, ou o meu marido que não veio, ou a minha esposa, ou os filhos que não vieram. Em primeiro lugar, é para aquele que está a escutar. Mas depois nós devemos levar e anunciar. Ora, e somos nós estes discípulos então, em que o Senhor preparou, explicou que ia partir. E tal como nós dizemos, e então o Senhor, dissemos ontem, então o Senhor, e nós a quem iremos? E nós a quem iremos? Este tempo, se sabeis, se o contar, desde o domingo de Páscoa até hoje, passaram precisamente 40 dias. Ora, 40 dias celebramos na Quaresma, 40 dias sabemos nós que foi 40 anos, aliás, o tempo em que o povo do Egito passou no deserto, à espera da sua libertação. 40 dias teve o Senhor no deserto, o qual superou as tentações. Sabemos, ou de alguma maneira, que a própria ascensão do Senhor, sobretudo naquilo que nos indica a Sagrada Escritura, efetivamente poderá ter acontecido logo a seguir à sua ressurreição. Então este tempo, estes 40 dias, no fundo, é aquele tempo em que a humanidade, em que o discípulo precisa para apreender, para chegar a esta noção, ou este contexto daquilo que hoje estamos a celebrar, a ascensão do Senhor. Para quem não acredita, os seus pés apenas confiam na terra que está debaixo dos seus pés, daquilo que a terra dá, daquilo que a terra oferece, daquilo que o mundo tem para oferecer. Mas também, como cristãos, não podemos apenas e só colocar os nossos olhos no céu, como que se esta relação interpessoal que Deus quer realizar connosco fosse algo egoísta, que mais ninguém tem que ver com ela. É só eu e ele. O resto não interessa. Os nossos olhos, é verdade, devem vislumbrar este Deus que já nos olhou, mas também devemos ter bem os nossos pés assentes na terra, porque é assim que vamos saber olhar com os nossos olhos, porque Deus empresta aos seus àqueles que estão ao meu lado. O mundo de hoje ensina-nos, às vezes direta, outras vezes indiretamente, a sermos indiferentes. O cardeal Dom António Marto, ainda outro dia, domingo passado, nas festas, quando presidia as festas do Santo Cristo dos Milagres, em São Miguel, dizia que é um tempo cada vez mais da indiferença. Nas várias frações da própria sociedade, começar nas suas instituições, os conceitos da fé, começar na política, na própria religião, no próprio cristianismo e nas nossas próprias relações interpessoais. Se calhar pelo fenómeno que assistimos diariamente, pela nossa televisão, pelas redes sociais que nós temos à mão na nossa algibeira, é só levantar e colocar o nosso telefone à frente da cara, ele desbloqueia, porque nos reconhece, mas nós não nos reconhecemos naquilo que vemos. E depois também somos indiferentes. O que se passa do outro lado do mundo, na mesma hora, no mesmo instante, chega-nos. Mas estamos já tão habituados que ficamos indiferentes ao sofrimento do outro.
Dizíamos ontem, e quando celebramos esta festa, recordava-me do quadro da Via Sacra, da estação em que Jesus encontra as mulheres de Jerusalém. As mulheres compadecem-se, não se compadecem apenas, no fundo, possam sentir a dor de Jesus, mas quase naquele sentimento que nós conhecemos. A caravana passa, abana-nos um bocadinho, mas depois seguimos a nossa vida. Alguém perguntava sobre a sua espiritualidade. O que é que podia fazer para que não ficasse no marasmo da celebração do domingo e a distância, aquilo que dista em relação à próxima celebração, pode ser ao próximo domingo. O que é que nós fazemos neste interregno, neste intervalo? O que é que produz em mim os efeitos da Eucaristia, deste Senhor que passa por mim a cada celebração, a cada dia, no irmão que se cruza comigo, à próxima Eucaristia que eu vou participar? O que há na fita cronológica deste tempo que me identifique como verdadeiramente cristão? Podíamos fazer um exercício à nossa espiritualidade, ao nosso testemunho cristão. Se Jesus passasse neste momento por mim em carne e osso, e em alta voz, em viva voz, me perguntasse: cristão, que dizes de ti mesmo? Tu conheces? Será que Jesus nos ia reconhecer na sua própria identidade? Já alguém nos perguntou por que é que nós comungamos? Por que é que Jesus, este Jesus sofredor, se fez alimento, sabendo nós que o alimento que Ele nos dá não é propriamente para a fome física, embora existam relatos e milagres de que santos da Igreja alimentaram-se apenas da Eucaristia. É para tão simples, para nos tornarmos naquele que era saber, para que a nossa vida pudesse ser um espelho deste Cristo que é verdade, que é sofredor. Por isso nos compadecemos, porque também sentimos a dor já na nossa vida. A dor faz parte. Por mais que nós, ou que o mundo a queira esconder, hoje fala-se muito no politicamente correto daquilo que se pode ou não se deve dizer, e a dor tende muitas vezes a se esconder. Às vezes até temos vergonha da nossa própria doença, temos dificuldade em falar dela, ou porque não a queremos assumir, ou porque não queremos que os outros tenham pena de nós. A dor de Jesus não é para nós ter pena, não é para termos pena da sua dor. É para nos compadecermos, é para termos compaixão. O que é que isto significa? É para associarmos os nossos próprios dores e sofrimentos à paixão de Jesus. Isto vai nos permitir vislumbrar a esperança. Eu ontem contei uma história de um testemunho da relação com o Senhor Santo Cristo. Estou a repartir outra, do mesmo momento. Então uma mãe recebe um dia, ela falou do Ambão, no dia da vigília do Santo Cristo, e deu o seu testemunho. Uma mãe recebe um telefonema do seu filho, que estava na universidade, no continente, e ele assumiu à mãe que, infelizmente, uma substância aditiva estava a chacinar a vida. Precisava da mãe. Precisava que ela fosse ao seu encontro. Eu precisava de se tratar. Se calhar muitos de nós, a primeira reação era fazer a mala, marcar a nossa viagem e seguir logo o caminho.
a mãe, no primeiro momento, quando desligou o telefone, foi ter com o seu Santo Cristo dos Milagres. Foi a primeira atitude da mãe. Levou consigo o seu filho menor e foi internar o seu filho maior. À saída da clínica, o outro filho que a acompanhou vira-se para a mãe e diz o seguinte: mãe, eu também preciso ficar. E a história acabou bem, na graça de Deus. Os seus filhos estão formados, têm hoje uma família. Ela não se envergonhou de esconder a sua dor, porque confiou e porque não é propriamente a dor em si. A dor não foi um fim, mas sim um meio para alcançar a esperança de que tudo poderia correr e ficar melhor. Recordo uma história com o Padre Carlos, quando ainda éramos seminaristas. O nosso professor de teologia chamava-se Padre José Nunes, era natural de São Jorge, já faleceu, um grande senhor, de humildade, testemunho de vida. Mas também tinha um bom sentido de humor, que gostava de aplicá-lo logo nos nossos testes, nos nossos exames. Pregávamos às vezes cada rasteiro e um dia perguntou, num dos exames: quantos milagres fez Jesus? Parece que tem à volta de 40, não é, relatados da Sagrada Escritura. Nenhum dos colegas sabia quantos ao fim de contas é que era. Mas deram-se ao trabalho, foi este, aquele, o outro e este. O Padre Carlos respondeu o seguinte: Jesus fez muitos milagres e continua a fazer. Pois acredita que o nosso professor validou a resposta. Validou a resposta. E é a própria Sagrada Escritura que o diz. Outro dia ouvimos o Evangelho. Muitos milagres foram relatados e estão escritos neste livro. Muitos mais fez Jesus que este livro não compreende. Acabo da maneira que acabava ontem. Senhor, porque Senhor verdadeiramente só há um, por isso nós chamamos de Senhor. Santo, porque, como nós vamos cantar daqui a pouco, Santo, 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 Santíssimo, é aquele que é verdadeiramente santo, perfeito, que hoje, ao elevar aos céus, este Senhor põe à direita do Pai da sua divindade a nossa própria humanidade. É Cristo, porque é o verdadeiro Filho de Deus, o ungido do Senhor, que nos veio também ungir com a virtude e a graça do Espírito, para que nós não fixemos apenas na dor, mas vislumbremos e vivamos da esperança que foi-nos prometida e que não engana. E é dos milagres, porque cada um de nós sabe, garante, diante de quem quiser, que Jesus efetivamente fez muitos milagres e continua a fazer, porque já o fez na minha vida. Seja louvado o nosso Senhor Jesus Cristo. Professemos a nossa fé. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio num só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens, e para a nossa salvação, desceu dos céus e encarnou pelo Espírito Santo. Do seio da Virgem Maria se fez homem, e também por nós foi crucificado.
sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele falou pelos profetas. Creio na Igreja Santa, Católica e Apostólica. Peço-vos ao batismo, remissão dos pecados. Espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Caríssimos fiéis, por Jesus Cristo, o nosso único mediador, que subiu hoje ao céu sem deixar de estar conosco na terra, e levemos ao Pai Celeste as nossas súplicas, dizendo com alegria: Cristo elevado ao céu, ouvimos. Cristo elevado ao céu, ouvimos. Pelas igrejas do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, para que sejam fiéis à missão que receberam de anunciar a palavra em toda a terra. Oremos. Cristo elevado ao céu, ouvimos. Pelo nosso Papa Leão XIV, pelos bispos, presbíteros e diáconos, para que sintam que Jesus está com eles, quando ensinam e batizam em seu nome. Oremos. Cristo elevado ao céu, ouvimos. Pelos que buscam a Deus, olhando o céu, para que o reconheçam também presente na terra, nos mais pobres, nos que choram ou estão sós. Oremos. Cristo elevado ao céu, ouvimos. Por aqueles que não conhecem a Cristo, para que a luz da fé os ilumine e recebam o batismo no Espírito Santo. Oremos. Cristo elevado ao céu, ouvimos. Por todos nós aqui reunidos em Assembleia, para que Deus nos chame um dia a contemplar o seu Filho Jesus Cristo, na glória eterna. Oremos. Cristo elevado ao céu, ouvimos. Ouvi, Senhor, as nossas súplicas e fazei que os nossos corações se voltem para aquele que, neste dia, subiu ao céu e entrou na vossa glória, de onde constantemente nos atrai. Ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém. Deus,
Recebei, Senhor, o sacrifício que vos oferecemos, ao celebrar a admirável ascensão do vosso Filho. E por esta sagrada permuta de dons, fazei que nos elevemos às realidades do céu e nos associemos às alegrias celestes, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Orações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso Deus, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte, porque o Senhor Jesus Cristo, Rei da Glória, vencedor da morte e do pecado, subiu-os ao mais alto dos céus, ante a admiração dos anjos, e foi constituído mediador de Deus, entre Deus e os homens, juiz do mundo e Senhor dos senhores. Ele não abandonou a nossa condição humana, mas subindo aos céus, como nossa cabeça e primogênito, deu a esperança de irmos um dia ao seu encontro, como membros do seu corpo, para nos unir à sua glória imortal. Por isso, na plenitude da alegria pascal, exultam os homens por toda a terra, e com os anjos e todos os coros celestes proclamam a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, Santo, Senhor do universo, o céu e a terra, nossa Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o dia santíssimo em que nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho unigênito, colocou à direita da vossa glória a nossa frágil natureza humana, unida à sua divindade, humildemente vos suplicamos: santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que Ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão
e dando graças partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, de novo vos deu graças e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé, anunciamos o Senhor a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vive o Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e a ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, o vosso Filho, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra. Tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Leão, o nosso Bispo Armando e todos os ministros sagrados. Lembrai-vos dos nossos irmãos, uma intenção de Pedro Sousa e todos os seus familiares falecidos. Também os irmãos falecidos e colaboradores desta Irmandade do Senhor Santo Cristo dos Milagres. A lembrar João Pimentel, José Amaral, António Barros, Henrique Cordeiro, Manuel Sarmento, António de Medeiros, António Batista, Vítor de Sousa, António Alves, Manuel da Costa Melo, Olívio Couto, Carlos Botelho, Carlos Silva, Fernanda Rodrigues, Edith Pimentel, Almerinda Couto, nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, a Senhora da Assunção, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, Matias e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade para cantar os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos cantar. Pai nosso que estás
Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixe-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos como irmãos na paz e no amor de Cristo. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e eu serei salvo.
Oremos. Deus Todo-Poderoso e Eterno, que durante a nossa vida sobre a terra nos fazeis saborear os mistérios divinos, despertai em nós os desejos da pátria celeste, onde já se encontra convosco em Cristo a nossa natureza humana, por Cristo nosso Senhor. A minha voz ainda não está muito boa, mas vamos tentar que saia de modo a que toda a gente perceba. Em primeiro lugar, os avisos para esta semana. A partir de amanhã, segunda-feira, na Casa Paroquial, onde se dá a catequese em São Pedro, vai-se rezar o terço, que está no quarto montado do Divino Espírito Santo para o Império de Ilha. Será sempre às 19h30, todos os dias, quem quiser rezar o terço. Segunda-feira, Eucaristia na Almagreira às 18, na Matriz às 19. Terça-feira, São Pedro às 18, na Matriz às 19. Quarta-feira, Santa Bárbara às 18, Aeroporto às 19. Quinta-feira haverá atendimento interparoquial no cartório da Matriz, das 17 às 18, e haverá Eucaristia às 19 horas na Matriz. Na sexta-feira, Eucaristia em Santo Espírito às 18 e em Santo Antão às 19. No próximo sábado haverá Eucaristia em Santo Espírito às 17, Santa Bárbara às 18 e Aeroporto às 19. Também haverá o cortejo do Espírito Santo às 18 horas, não é? A sair a perto do Café Caravela para a igreja, para onde vai ser o Império. Quem quiser participar. No domingo haverá a missa de Ilha, Império de Ilha, às 10 horas, na igreja de São Pedro, e haverá a missa na Matriz também, quem não pôde ir às outras missas, ao meio-dia. Já a seguir vamos fazer a nossa procissão, mas em meu nome, em nome do Padre João, mas sobretudo em nome da Irmandade do Senhor Santo Cristo, há alguns agradecimentos a fazer. Começamos por agradecer à Filarmónica Lealdade de Vila Franca do Campo, à Câmara Municipal de Vila do Porto, à Junta de Freguesia de Vila do Porto, Almagreira, Santa Bárbara, Santo Espírito e São Pedro, à Associação de Bombeiros de Santa Maria, aos serviços florestais e aos serviços agrários, à Polícia de Segurança Pública, ao Grupo Coral da Capela de Nossa Senhora do Ar, no aeroporto, e também ao Grupo de Ilha, e ao Padre João, que preparou e ensaiou este grupo que está aqui presente. Também agradecer ao grupo, ou às pessoas que gerem as páginas Facebook da Paróquia de Vila do Porto, também as transmissões para os nossos irmãos da diáspora que estão a assistir neste momento. Também o canal Ilha do Sol, que também faz esse serviço. Também ao grupo de ornamentação do Senhor Santo Cristo, este ano a responsabilidade de Gabriel Tostões e Cidália Reis, cozinheiros Sónia e Aníbal, aos escoteiros de Santa Maria, também um especial agradecimento aos funcionários da Câmara Municipal, aos acólitos, às pessoas que levam o andor, que levam o guião e as insígnias, a todas as pessoas que colaboraram com alguma coisa para esta Irmandade e para estas festas, à própria Irmandade do Senhor Santo Cristo. Vemos que com os tempos cada vez está mais difícil de meter esta festa na rua e, portanto, é um ato de coragem eles continuarem com sacrifícios a manter esta tradição na nossa ilha. Também, agradecer aos acólitos aqui presentes, ontem e hoje,
E por fim, não menos importante, sei que sou esquecido, mas não me esqueci ainda disso. Agradecer de um modo especial ao Padre Bruno Espínola, que quando liguei nem estava nos Açores, estava no Canadá, e aceitou logo este convite de participar nas nossas festas. Foi uma alegria estar com ele, já não estávamos juntos há muito tempo, tivemos 5 anos no seminário juntos. Fui pároco dele na paróquia Nossa Senhora de Guadalupe, na Graciosa. Tive a alegria de estar na ordenação, em Vila de Santa Cruz, e a missa nova na paróquia de Guadalupe. E foi uma alegria não só estar com ele pela amizade, mas pela sua partilha nestes 2 dias, porque foram homilias com autenticidade, com verdade, com simplicidade, com humanidade, que é isso que o Santo Cristo tem. Portanto, nas suas palavras simples, tocou o coração das pessoas que foram assistindo a estas reflexões. Às vezes já há pregadores que têm um estilo que a gente começa a pegar no sono quando começam a falar, mas ele falou bastante tempo e as pessoas estavam atentas e no arraial partilhavam comigo, alguns, mas também de cansaço, é normal, o calor. Mas pessoas no arraial partilhavam comigo que gostaram muito das partilhas e os exemplos que ele deu sobre histórias das suas paróquias e de São Miguel. Portanto, o nosso muito obrigado e uma salva de palmas. No final desta celebração, ainda temos que dar cordas aos sapatos, é verdade, mas agradecer o convite ao Padre Carlos, ao Ouvidor de Vila do Porto, à Irmandade do Senhor Santo Cristo. Eu sei que o seu provedor, o Helder, teve aí bico de obra, porque sou militar e outro dia estive aqui, e a cada um de vós pelo acolhimento. E quem vem de fora, às vezes, não é questão de valorizar mais as festas, quem é que não gosta de uma festa, mas sobretudo quem é que não gosta de celebrar uma festa por causa de Jesus que nos congregou aqui hoje. Portanto, eu deixo uma palavra de incentivo e estímulo a que continueis, porque é tão bonita esta festa, e nós percebemos que em tudo hoje falta gente, mas também é verdade que há muita falta de boa vontade, porque a gente consegue fazer as coisas. Portanto, deixo essa palavra de estímulo. Quando o Hugo chegou ali à sacristia improvisada, e esse militar tem que andar com os sapatos bem lustrados, e disse ao Hugo: os teus sapatos brilham mais que os meus, não me queres dá-los? E ele disse logo que dava, disse logo que ficava com os meus e que dava os seus. Já não é? Às vezes é preciso nós nos colocarmos nos sapatos dos outros, para nós não deixarmos as coisas morrerem e a fazermos mais. Portanto, é esta a palavra de incentivo, umas boas festas, vamos invocar a bênção de Deus. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Caminhemos em paz e que o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus. Já não vais ao sapato. Eu vou lá.